A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do coração nessa manhã agradem o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 8, a partir do verso 1 ao verso de número 11. João capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Graças a Deus por essas palavras. Feche mais uma vez os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. E por isso estamos aqui, Senhor, nessa manhã, assentados aos teus pés, como aquelas pessoas estavam naquele momento assentados aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Nessa manhã nós também, Senhor, nós viemos aqui para ouvir os teus ensinos e pedimos a Deus que o teu Santo Espírito, aquele que fala aos corações, aquele que transforma, ó Deus, aquele que tem poder, somente o Senhor tem poder. Ó Deus, que o Senhor trabalhe nos corações aqui nessa manhã. Que cada um, ó Deus, tenha os ouvidos sensíveis para ouvir tão somente a tua voz. Aquieta o coração, ó Deus. E que, ó Deus, cada vida que está aqui nessa manhã, aqueles que estão em casa, possam ouvir a tua doce voz, ó Pai, através da tua palavra, que é luz para o nosso caminhar, ó Pai. Abre o entendimento, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que vai no coração, preconceitos, amarras, tudo isso caia por terra, Senhor, porque nós precisamos de Ti. E queremos sair daqui nessa manhã transformados e transformadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Hoje nós vamos falar
sobre esse tema. Se você está no nosso Epic News, você já deve ter recebido a pastoral. Aliás, essa semana eu fiz umas visitas e alguns irmãos não estão no Epic News, né? Então, se você não está no Epic News, que é o nosso grupo de WhatsApp, entre lá para que você fique sabendo das programações e também receba a pastoral que sai durante a semana. E o nosso tema nessa manhã é: largue as pedras e abrace a segunda chance. Largue as pedras e abrace a segunda chance. Essa manhã é uma manhã de segunda chance para nós. Mas se você quiser ter essa segunda chance, abra o seu coração de verdade. Abra a sua mente para que realmente o Espírito Santo do Senhor venha ministrar e trazer uma palavra ao seu coração. Não perca essa chance. Esse momento que nós estamos aqui é um momento sagrado. É um momento especial em que nós nos encontramos com o nosso Mestre. A semelhança daquela mulher que se encontrou com Jesus hoje nessa manhã. Você veio até aqui para se encontrar com Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Por isso, largue as pedras, o que pode ser talvez as pedras, né? Nessa manhã, preconceitos. Às vezes a gente já conhece a passagem bíblica, a gente já fala, já sei que vai falar isso, né? Que bom que você conhece a palavra do Senhor, que bom que você conhece essa passagem, realmente é muito conhecida. Mas que você largue as pedras e deixe o Espírito Santo do Senhor quebrantar o seu coração, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, e todas as vezes que nós lemos, o Espírito Santo vem nos ensinar algo novo. Nós vivemos numa sociedade onde não se tolera erros, concorda comigo? A gente tem vivido dias em que as pessoas não aceitam mais que o outro erre. Nós vivemos uma cobrança por perfeição, uma perfeição extrema. Isso vai na perfeição da criação dos filhos, uma perfeição muitas vezes de cobrança de aparência, né, com relação à aparência, uma perfeição no trabalho, uma cobrança extrema. Quando nós vamos para as mídias sociais, nós encontramos quando alguém erra ou quando alguém fala aquilo que não é devido, acontece o cancelamento. Talvez você já tenha ouvido falar isso, né? Olha, fulano foi cancelado na internet. Fulano foi rechaçado na internet. Ou seja, vivemos realmente numa sociedade que não tolera erros e se cobra muito perfeição. Os apelidos. Essa mulher, aqui no texto bíblico, ela é conhecida como a mulher adúltera. A palavra não fala qual era o nome dela. Talvez para preservar, talvez porque naquela época, se você observar, muito pouco se fala nomes das mulheres. Mas ela foi conhecida como a mulher adúltera. Mas eu acredito que depois do encontro com Jesus, ela deveria ter sido conhecida, pelo menos eu acredito nisso, como a mulher perdoada. Há tantas pessoas que muitas vezes recebem rótulos, e a nossa sociedade gosta de colocar rótulos nas pessoas, principalmente por causa dos seus erros. Eu não jogo futebol, mas os homens aí que gostam de uma bola, muitas vezes são rotulados quando não fazem gol, ou quando chuta a canela do outro, era para chutar a bola, né? São muitas vezes rotulados como pernas de pau, né? E aquela pessoa fica rotulada, ela não chama fulano, porque fulano não é bom de bola, é perna de pau. Aquela mulher que fala muito, aí não dá para encontrar fulana, porque ela fala demais, e o apelido dela é tagarela. Eu acho que eu tenho esse apelido, não sei, desconfio, né? Gosto de conversar. Mas hoje nós vivemos nessa sociedade que rotula as pessoas, e talvez você pergunte, pastora, mas o que isso tem a ver com a narrativa bíblica? Essa mulher foi uma mulher que naquele momento, ela foi marcada por um pecado, por uma falha moral que ela cometeu. Mas ao se encontrar com Jesus, a sua história mudou. E assim também acontece na nossa vida.
Quando nós encontramos a Jesus, a nossa história muda. O nosso caráter é transformado, nós somos moldados pelo Senhor. E hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor deseja ministrar na tua vida. E talvez você escute essa palavra e você pense, essa palavra não é para mim. Toda palavra que vem do Senhor é para nós, é para mim, é para você. Por isso, nessa manhã, o Senhor Jesus deseja ministrar no nosso coração sobre perdão, sobre acolhimento, sobre amor, misericórdia, esperança e recomeço, porque a história dessa mulher é uma história que Jesus nos ensina sobre isso. Quando eu estava meditando nessa palavra, no primeiro versículo fala que as pessoas estavam ali ouvindo a Jesus, era de manhã. Eu acredito que eram palavras tão gostosas que Jesus estava ensinando e ministrando. Nós não sabemos o tema, mas com o desenrolar da narrativa e aqueles escribas e fariseus, ao trazerem aquela mulher, Jesus queria ministrar no coração de todos que estavam ali sobre esses temas. E eu creio que esses temas, acolhimento, amor, perdão, misericórdia, esperança, recomeço, são temas muito atuais para nós no dia de hoje. Muitas coisas às vezes não andam na nossa vida particular e muitas vezes como igreja, porque a falta de perdão, porque deixamos a religiosidade muitas vezes petrificar a nossa fé e a nossa consciência. Então, que em nome de Jesus nessa manhã, se você crê que o Espírito Santo do Senhor está aqui, beba dessa água. Abra o seu coração para ser ministrado e deixe o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Quando nós olhamos na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos um Deus que se revela como um Deus que sempre dá segunda chance à humanidade. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho, para nos dar uma nova chance. Então, irmãos e irmãs, a história dessa mulher adúltera, ela nos ensina e nos desafia. Vem desafiar você nessa manhã a largar as pedras que talvez estejam nas suas mãos e abraçar a segunda chance que Ele nos dá para vivermos uma nova história, um novo capítulo na nossa vida. Então, em primeiro lugar, o encontro de Jesus com a mulher adúltera nos ensina que, em primeiro lugar, diante de Jesus, todos nós somos pecadores. Diante de Jesus, todos nós somos pecadores. Veja, a preocupação dos escribas e dos fariseus, e está bem explícito, João traz isso de uma forma muito clara, não era tratar o pecado daquela mulher. Eles trouxeram aquela mulher para pegar a Jesus, tentar a Jesus. Esse era o real motivo que havia nos seus corações, era uma armadilha para pegar Jesus. Estavam maquinando um mal contra Jesus, porque ele se dizia filho de Deus, fazia milagres, sinais e maravilhas aconteciam. E Jesus se vê numa situação que talvez eu e você ficaríamos nervosos e preocupados. Porque se ele condenasse aquela mulher, ele desobedeceria a lei. E ele poderia ser condenado por linchamento, por permitir aquilo. Porque o governo romano não permitia qualquer autoridade para aplicar a pena. Mas também, se ele não falasse nada, eles iriam entender aquilo também como uma resposta positiva diante daquilo que eles queriam fazer, que era apedrejar aquela mulher. E quando nós olhamos essa narrativa, nós percebemos coisas que não nos são faladas, mas talvez até aguçem o nosso senso e o senso de Jesus por justiça também. Porque eles trazem aquela mulher à presença de Jesus,
E o pecado que ela havia cometido era o pecado de adultério, e esse pecado não é um pecado que se comete sozinho. Onde é que estava o outro? Ninguém fala nada, Jesus também não fala nada, e ali há sim um momento de injustiça, mas talvez o homem tenha fugido. O fato é que eles trazem essa mulher, mas a lei previa a punição por adultério aos dois. Mas Jesus se encontra, como diz a música, calmo, sereno e tranquilo, desenhando no chão, como dizem alguns teólogos, que Jesus não escrevia, Jesus estava desenhando. E algumas especulações falam que talvez Jesus estivesse falando, olha, o Senhor conhece o coração. Jesus é muito inteligente e ele responde aquela pergunta, sabendo que a lei deveria punir os dois, e para que fosse acusado, para que a pessoa fosse acusada de adultério, as testemunhas tinham que serem íntegras, totalmente íntegras. Então Jesus pergunta, e Jesus afirma e fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Talvez por um minuto eles não pensassem que Jesus fosse falar aquilo. E Jesus coloca diante deles como que um espelho, para que eles pudessem se autoexaminar. Porque nós podemos esconder os pecados de uma forma visível, mas do Senhor não, porque o Senhor conhece o coração. Jesus faz com que eles tenham uma autorreflexão. Então diz a palavra que um a um foi largando as pedras, a começar pelos mais velhos. Quem não está sem pecado aqui, que atire então a primeira pedra. Eu imagino que os mais velhos largaram as pedras porque talvez eles pensaram, em algum momento da nossa vida nós pecamos. Em algum momento da nossa vida a gente errou, e talvez os outros escribas e fariseus que estavam ali, hoje eu gritei com a minha mulher, hoje eu falei mal de fulano, hoje eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não adulterei, mas eu pensei. E a palavra fala que no pensamento, quem já pensou, já adulterou, já cometeu pecado, e tantos outros. E aqueles homens que estão ali, aquelas pessoas que querem atirar a pedra, então começam a largar um a um. Talvez pessoas que estavam ali falavam, puxa, eu não tenho amado o próximo como a lei nos manda. E muitos ali estavam tramando contra Jesus, como nós falamos no início. Estavam maquinando mal, pecado no pensamento. O que essa lição e essa narrativa nos ensina, irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, é que nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecermos que diante de Jesus, todos nós somos pecadores. Ele nos leva a examinarmos. Quando nós participamos da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, na instrução, ele fala, olha, examine-se o homem a si mesmo, e então depois participe do pão e do vinho. Se há algo no coração que muitas vezes pesa, peça perdão, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos suscetíveis ao pecado. Quando Jesus fala isso para aqueles que queriam atirar as pedras, e as pedras vão caindo, eu fico imaginando o som daquelas pedras caindo no chão, e talvez aquela mulher com os olhos fechados, só esperando as pedras voarem. Jesus iguala o pecado daquela mulher ao pecado daquelas pessoas que estavam ali. Só não estava sendo exposto, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e precisa ser tratado. E lá na frente nós vamos ver que o Senhor trata, e nesse momento Ele trata o pecado daqueles que estavam imbuídos de religiosidade para matar uma mulher, mas Ele também trata o pecado dela, porque é muito fácil nós apontarmos o erro dos outros e esquecermos que nós também temos as nossas falhas.
diante de Jesus, nós sabemos que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos, mas que Ele, pela sua santidade, pela sua misericórdia, Ele nos acolhe mesmo sendo pecadores, porque Ele morreu por nós. Em Romanos 3, 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Irmão, irmã, o caminho da santificação, e esse é o tema do nosso ano, que nós estamos trabalhando, ele nos leva a reconhecermos as nossas próprias falhas, mas o quanto Deus é misericordioso e nos trata com o seu amor infinito. Então essa consciência de saber que somos pecadores, mas que pela graça de Deus somos salvos, somos redimidos, e através do sangue dele Ele nos lavou por conhecermos a Cristo. Então Ele nos ensina que nós somos iguais, todos nós somos iguais, e não devemos julgar uns aos outros. Quantas vezes queremos atacar as pedras uns aos outros? Você já deve ter ouvido aquela expressão: fui falar com fulano e veio com 4 pedras na mão, não é? Fui falar com ciclano, veio com 4 pedras na mão para cima de mim, e muitas vezes até retruca. Jesus nos ensina que nós não somos melhores do que ninguém, e que precisamos da sua graça todos os dias, que somos falhos, que temos erros, mas que Ele nos perdoa. Então nessa manhã, meu irmão e minha irmã, largue as pedras, olhe para Jesus, que é puro e santo, conhece o seu coração. Tenha a atitude de Jesus, não tenha a atitude daqueles escribas e religiosos. É isso que Jesus quer nos ensinar. A religiosidade mata, mas Cristo salva. Nós precisamos tratar pecado como pecado, mas de uma forma misericordiosa, e deixar que Jesus faça a sua obra, porque a justiça pertence a Ele, não a nós. A nossa justiça é falha. Nós somos chamados a sermos como Cristo. Ele se entristece com o pecado, mas nessa narrativa bíblica nós aprendemos que precisamos reconhecer os nossos pecados e ser como Ele, e abraçarmos essa segunda chance, porque o nosso Deus, a palavra do Senhor nos diz que Ele é rico em perdoar, generoso, abundante no seu perdão. Você tem sido rico em perdoar as pessoas que muitas vezes atacam pedras em você? É sobre isso que essa narrativa vem nos ensinar, que diante de Jesus nós somos pecadores. Salmo 103 diz assim, versos 9 a 13: o Senhor é compassivo e misericordioso, mas muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Preste atenção. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que temem. Aleluia! Graças a Deus, porque temos um Deus misericordioso que vem ao nosso encontro e que nos perdoa, que não nos trata segundo aquilo que nós merecíamos, mas que a sua graça nos alcança. Nós vivemos nesse mundo onde se atiram muitas pedras, mas Jesus está falando aqui para nós: largue as pedras,
E seja como Jesus e abrace a segunda chance, porque você recebeu essa segunda chance através do amor de Jesus. Pratique o perdão divino. Pratique o perdão com as pessoas que erraram com você. E em segundo lugar, diante de Jesus não há acusações. Eu amo essa postura de Jesus que, nessa passagem, de uma forma tão linda, ele se mostra tão firme, se colocando como advogado daquela mulher, diante das acusações e dos acusadores. Sim, ela havia pecado. Sim, ela cometeu um erro, mas eles também estavam cometendo um grande erro, acusando e querendo a morte daquela mulher. Jesus se coloca como defensor dela. Ele estava lá. E ele se levantou por ela, porque ela mesma não podia falar nada. Talvez envergonhada diante daquela situação, porque é isso que o pecado faz. O pecado envergonha. Mesmo confessado e assumindo o erro, nós muitas vezes temos a tendência de pensar que Deus vai nos rejeitar e vai nos abandonar. Mas Jesus nessa passagem nos mostra que Ele é aquele que se levanta para nos defender. Assim como Ele advogou e defendeu da morte aquela mulher, Ele nos defende contra os acusadores. Porque Ele é o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você tem um advogado. E esse advogado, ele é puro, ele não cometeu pecado. Esse advogado se levanta para te defender, para defender das acusações, muitas vezes que o mundo faz, para te defender dos acusadores. Aquelas pessoas saíram dali correndo, como diz a palavra, acusados pela sua própria consciência. E eu imagino que ela abre os olhos e não vê ali mais ninguém, talvez sem acreditar, e ela diz: foram-se todos. E aqui nós vemos aquilo que Cristo iria fazer por todos: morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Jesus, o nosso defensor, Ele faz com que todas as pedras caiam no chão, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o nosso defensor. E eu pergunto para você: quem são os acusadores hoje? Quem são aqueles que te acusam? São aqueles que não admitem as suas falhas, que não admitem quando você erra. Muitas vezes o próprio coração. Há pessoas que têm muita dificuldade de se perdoar. Traumas do passado, coisas que a pessoa deseja esquecer, ela tenta se perdoar, ela aceita Jesus, ela entende que Jesus te perdoou naquela cruz, mas há uma luta constante na consciência. O Senhor é o seu advogado. Ele é o seu defensor. E tudo que passou já não faz parte mais dessa nova vida que você vive em Cristo Jesus. Por isso, tome posse, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. Há pessoas que carregam fardos a sua vida inteira, porque erraram com os pais, porque erraram com os filhos. Você é humano. E talvez naquele momento você não tinha discernimento, talvez você não tinha a luz da palavra de Deus. Se perdoe nessa manhã, porque Cristo te perdoou. Ele é o seu advogado. Deixe que as pedras caiam da sua consciência e da sua mente. Muitos chamam isso de autossabotagem. Através da culpa, o coração fica pesado, se condena. Se você confessou, se você reconheceu, o sangue de Jesus tem poder para te purificar e te lavar de todo o pecado, porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele se levantou para nos defender.
Há pessoas que carregam durante sua vida inteira um casamento que muitas vezes não vai porque tem dentro do seu coração mágoas, acusações. Não seja um acusador e uma acusadora das pessoas que convivem ao seu redor. Olhe para Jesus e ouça suas palavras. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Seja livre, meu irmão e minha irmã, quer seja o que você tenha feito no seu passado. Talvez muitas coisas não aconteçam na sua vida porque você está preso ao passado, a mágoas, a traumas. E você condena pessoas e você se autocondena. Seja livre nessa manhã, porque conforme a palavra do Senhor está escrito em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Então nessa manhã o Senhor Jesus pede que você largue as pedras e abrace essa segunda chance do perdão que Ele mesmo te dá, o perdão que cura. Hebreus 9:14 nos diz: o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra acusador, quem acusa é o inimigo. Satanás é o acusador das nossas almas e ele deseja que nós não nos livremos da culpa, que nós muitas vezes cheguemos com o coração carregado, que nós não perdoemos uns aos outros. Mas meu irmão e minha irmã, creia, nenhuma condenação há mais sobre você. Não carregue esse peso, mas se liberte e deixe Jesus efetuar a cura na consciência, a cura no coração, a cura na fé, a cura na alma. Há tantas pessoas que adoecem, porque não conseguem, porque se acusam e acusam os outros e carregam uma mágoa muito grande no seu coração. Deixe o passado no passado, porque o Senhor faz coisas novas. Não se acuse, não acuse, não seja como acusador, mas seja como Jesus. Quando casamentos acabam, nós vemos isso ao longo dos anos. Muitas vezes as pessoas chegam a um nível de acusação. O casamento acabou por culpa dele. O casamento acabou por culpa dela, porque ela não fez isso, porque ele não fez aquilo. Destrói, porque é isso que o pecado faz, destrói. E aí a pessoa tenta ter um novo relacionamento e não dá certo, porque tomou aquela postura de acusador. Que nessa manhã você receba o perdão que vem de Deus, assim como aquela mulher recebeu. Que você assuma a sua nova identidade em Cristo, como cantamos aqui. Porque Ele morreu por nós, já não há mais acusações. Se você ouve, se a sua consciência acusa, peça para o Senhor lavar a sua consciência. Entregue isso diante de Jesus, porque Ele pode curar, Ele pode transformar. Através do precioso sangue de Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos tornou novas pessoas. Agora o passado já não tem peso, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Senhor. Às vezes as pessoas não assumem essa identidade, mas creia, isso é fé, a viver essa nova identidade em Jesus. Apocalipse fala: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Agora a salvação veio através de Jesus. Então agora nós nos colocamos diante dele como perdoados. As pedras caem, os acusadores fogem, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus.
Tenha essa convicção nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Em terceiro e último lugar, em Jesus nós temos uma nova vida, uma nova chance. Jesus fala: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a sentença de liberdade em Jesus. Há muitas pessoas que não se achegam a Jesus porque elas em algum momento foram ensinadas a teologia do medo. Deus não vai te perdoar. Você nunca vai ter mudança na sua vida. Mas essa palavra de Jesus, aquela mulher, é a nós também. Quer seja o que você já tenha feito ou ainda faz, renuncie isso na sua vida. E ouça a voz de Jesus: nem tampouco eu te condeno, então vá e não peques mais. Aquela mulher estava livre do apedrejamento, porque ela estava diante do seu Salvador. Ela estava livre, mas a orientação de Jesus é que Jesus trata o pecado dela para não voltar a cometer o mesmo pecado e voltar aos mesmos erros do passado, mas para viver uma nova vida digna. A palavra não nos fala como ela voltou para casa, se ela voltou para o marido, como que ela ia lidar com toda aquela situação. Mas a orientação de Jesus tratando o pecado dela: vá e não peques mais. Um novo capítulo na sua história, uma nova chance, porque é isso que o Senhor nos dá quando Ele nos perdoa e quando sentimos o perdão dEle nas nossas vidas. Uma nova chance para vivermos os seus princípios, para vivermos a sua palavra, para andarmos com retidão, porque Ele deu a sua vida para que vivêssemos uma vida santa e digna diante do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, largue o passado e abrace a sua nova vida em Jesus. A sua vida agora está nas mãos de Deus. Talvez você tenha vivido e feito coisas horríveis que você talvez nem goste de lembrar ou de falar, mas isso serve como um bom testemunho de salvação. Porque nada é impossível para o Senhor. Não há coração que Ele não possa transformar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Vá com liberdade, mas não volte a cometer os mesmos erros. Vá e não peques mais. É a ordenança de Jesus a todos nós. Porque quem vai a Ele não volta da mesma forma. Isso nos ensina, essa narrativa nos ensina a não brincarmos com o pecado. Há muitas pessoas que pensam assim: poxa, mas Jesus não condenou lá o adultério. Jesus tratou aqui o pecado dela. Não condenou o apedrejamento, mas falou para ela mudar de vida. E assim deve acontecer com todo aquele que crê em Jesus. Mudança de vida, de comportamento, de atitudes. Abraçar essa nova vida em Jesus. Crer na restauração, que Ele pode restaurar o coração, a mente. Jesus fala para ela não voltar à prática do adultério, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do adultério, o salário daquele que maquina o mal, o salário daquele que intenta o mal contra o outro, o salário daquele que fala mal do outro, daquele que não ama o próximo, é pecado. Mas Jesus não morreu naquela cruz para que morrêssemos. Jesus morreu naquela cruz para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus morreu naquela cruz para que andássemos de cabeça erguida, porque conforme falamos no ponto 2, já não há condenação. Aqui Jesus restaura a dignidade daquela mulher. E quando Ele fala, vai, não peques mais, Ele dá a liberdade para ela ir e vir e não ter mais ninguém falando nada contra ela. Vai, não peques mais. Essa é a orientação do Senhor para nós. Levantarmos a nossa cabeça. Ah, pastora, mas a carne é fraca. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Eu não resisti. Vai se tratar. Tratamento de Deus na sua vida.
coração quebrantado diante do Senhor, admitindo as suas fraquezas, os seus pecados, porque quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando confessamos os nossos erros e as nossas falhas, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e para nos levantar. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Levantou ela emocionalmente e na sua fé. Só que para reconhecermos isso e não voltarmos mais a praticar as antigas obras, é preciso praticarmos o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, paciência. E o último que aparece em Gálatas é domínio próprio. Busque ajuda e o tratamento que vem do Senhor. Arrependimento. Quando nos arrependemos, o Senhor, Ele vem sobre nós. Ele nos levanta, Ele fala: meu filho, minha filha, levanta. Levanta, porque eu te fortaleço. Eu te ajudo. Deixa eu curar, deixa eu tratar o seu coração, para que você seja um homem, uma mulher de Deus digna. O nosso tema desse ano, Hebreus capítulo de número 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Quando Jesus morreu, a nossa morte era para ser por nós. E eu imagino que depois de tudo isso ter acontecido, ao Jesus ter ido para a cruz, eu creio que aquela mulher estava lá e ela entendeu. Eu entendi por que Ele me perdoou. Eu entendi por que Ele advogou na minha causa. Eu entendi por que Ele me defendeu dos meus acusadores. Foi por isso. Ele não só me libertou do apedrejamento, mas Ele me deu a salvação. Que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você largue as pedras e abrace a segunda chance que há em Jesus. Seja como Jesus nos seus relacionamentos. Tenha paciência em lidar com as pessoas. Caminhe a segunda milha. Que o mesmo perdão que te alcançou, você possa praticar com as pessoas. Porque o caminho de santificação é um caminho de arrependimento e de busca incessante pelo Senhor. Porque em Jesus nós temos paz com Deus. Porque o nosso pecado separa do Senhor. Então Jesus morreu por nós e nos reconciliou de novo com Deus. E nós temos paz conosco mesmo. Nós temos paz uns aos outros. E andamos nesse caminho de santificação, que é uma busca constante pelo caráter e pela vida de Jesus em nós. Anunciando que agora nós somos o povo que vive o perdão. Nós somos o povo que tem sobre si um selo de perdão pelos seus pecados. C.S. Lewis, para encerrarmos a nossa meditação nessa manhã, diz o seguinte: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Eu creio que você veio aqui para buscar uma palavra do Senhor de cura do Senhor na sua vida. E o Senhor nessa manhã está te dando a mesma chance que Ele deu a essa mulher. E a mesma chance que Ele deu àqueles que a acusavam. O Senhor nessa manhã não quer que você viva mais carregando pesos, fardos. O Senhor nessa manhã quer curar a sua consciência, quer curar o seu coração. E Ele quer que você trilhe uma nova vida em Jesus. Talvez o seu casamento não esteja legal. Talvez você se coloque como acusador dentro da sua casa, no seu trabalho. Mas que nessa manhã você possa ser transformado. E falar: Senhor, perdão. Que eu possa ser agente aonde o Senhor tem me colocado. Um agente de reconciliação, um agente de perdão, na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, para que o Senhor seja glorificado. O Senhor nessa manhã te convida e te estende a mão, como Ele estendeu àquela mulher, para restaurar. E Ele nessa manhã te acolhe com amor,
com misericórdia. Porque nós somos filhos dele. E ele é o nosso Pai. E ele tem perdão nessa manhã para a sua vida. Então que você receba esse perdão do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você saia daqui com essa paz que excede todo entendimento. Com esse perdão restaurador. Abraça essa segunda chance. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã, depois sairmos daqui. Mas saia com essa palavra de perdão na sua vida. De novo começo, de recomeço. Porque é isso que nós encontramos em Jesus. Para terminar, eu queria contar um testemunho que eu ouvi e que marcou muito a minha vida. Às vezes a gente acha assim, tem coisas que não dá para perdoar. E eu ouvi um testemunho em julho do ano passado, de uma das pastoras americanas que veio aqui, e foi falar no congresso de pastoras lá em Maringá. E ela contou um testemunho que eu tive que olhar para a pessoa do lado assim, e falar assim, é isso mesmo que eu entendi? Será que eu não entendi errado? Essa mulher, essa pastora, ela foi abusada durante mais de 20 anos. Começou na sua adolescência, foi a sua juventude, e ela achava que o cara ia casar com ela, e de repente ela descobriu que ele não só abusava dela, mas de muitas outras mulheres naquela cidade. E ela decidiu se afastar, ficou muito machucada, entregou a sua vida a Jesus. Jesus transformou o coração dela, ela nunca mais ouviu falar sobre a pessoa. E passados-se alguns anos, aquele abusador, ele foi preso. E chegou a notícia para ela de que ele tinha sido preso lá na cidade que ela estava pastoreando. E ela ficou com aquele incômodo no coração e ela disse, olha, eu senti, o Senhor falou comigo, que o pecado dele não era diferente do meu, e que assim como ele me amou, eu deveria amar e perdoar ele também. E ela relutou durante muito tempo com o Senhor, ela fala, mas o Senhor me levou a ir lá na cadeia. E falou, você tem que ir lá e dizer para ele que ele está perdoado. Ela falou assim, eu vou ser obediente ao Senhor. E ela foi. Ela conversou com ele, ele ficou surpreso de vê-la ali. Agradeceu pelo perdão liberado na vida dele. Ela contou que naquele momento então, ela tinha se convertido, se tornado pastora. E ela falou assim, eu senti do Senhor falar, escuta, você quer conhecer mais de Jesus? O Jesus que transformou a minha vida pode transformar a sua. Você quer conhecer a Jesus? Ele disse, eu quero, então eu vou vir aqui todas as semanas. Todas as semanas para estudar a palavra do Senhor com você. E ela fez isso. Durante anos visitando ele na cadeia. Ele ficou doente. E uma das pessoas que estava na lista de contato dele, a primeira pessoa era ela. Que se acontecesse alguma coisa com ele, era para avisar ela. E então ele faleceu. E comunicaram ela e falaram assim, olha, nós estamos entrando em contato com você porque ele deixou o seu nome como o primeiro nome para avisar do falecimento dele. E ela falou assim, eu glorifico a Deus, porque ele foi em paz e eu também deixei ele ir em paz, reconciliado no Senhor. Irmãos, eu fico arrepiada só de contar. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar coisas tão pequenas. Mas é exercer o discipulado de Jesus. Liberar perdão, porque nós fomos perdoados. Porque Ele perdoou o imperdoável em nós. Se você luta com isso, peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor ministrar no seu coração. Para que você viva uma vida em paz, santa e em dignidade com o Senhor. Amém?